Fala galera, Fernando De Vito na área e tá começando agora mais um Wispcast, o podcast com colecionadores aqui no Arena Tokusatsu. E hoje com mais uma super entrevista aqui para vocês acompanharem, dessa vez com o nosso amigo e colecionador Iagno Andrade, lá do canal Bonection. Então, fiquem ligados, logo após a vinheta, vocês acompanham mais uma super entrevista aqui no Arena Tokusatsu no Wispcast, o podcast com colecionadores. Roda a vinheta! Fala Iagno, seja bem-vindo ao Arena Tokusatsu aqui no Wispcast, o podcast com colecionadores. E sem mais delongas eu te faço a primeira pergunta, Iagno. Quando é que você começou a colecionar? Quando você iniciou a sua coleção? Conta pra gente. Boa noite galera, tudo bem? Eu sou o Iagno do perfil Bonection do Instagram e também faço parte aí das lives do canal da família Tokusatsu e também do canal Coleciona Geek. É uma satisfação, uma honra muito grande poder participar aí do canal e desse quadro maravilhoso do nosso amigo Fernando De Vito, é o Wispcast, e eu fiquei de fato muito feliz em receber esse convite. E aqui estamos para poder falar um pouco de colecionismo, de Tokusatsu e de tudo isso que abrange os nossos corações e os nossos desejos como colecionadores. Vamos lá. A primeira pergunta, né, que o Fernando já fez aí para nós, seria como foi que nós começamos a colecionar, como nós nos tornamos colecionadores e quando isso aconteceu. Eu já vinha falando isso um pouco em outras lives que participei, que eu me considero um colecionador desde quando eu me conheço por gente, desde quando eu nasci. Por quê? Porque muitas peças e muitos brinquedos que eu tive e que eu ganhei naquela época, eu os tenho até hoje na minha coleção. Eu fui uma criança que brinquei muito, graças a Deus, eu também conquistei e ganhei muitos presentes, muitos brinquedos. E a satisfação que eu tinha ao receber aqueles brinquedos era fazer o comparativo do que eles representavam, obviamente, para mim, e também a forma como eles eram vistos nos próprios desenhos animados e nas séries. Então, tudo aquilo que eu via na TV e eu ganhava de forma materializada, isso tinha um significado diferente para mim. Ou seja, eu obviamente brinquei muito com os brinquedos que tive, mas sempre com muito cuidado. Eu sempre tive aquele desejo de perceber, de ter, de ver esses brinquedos expostos, né, de uma certa forma nas minhas prateleiras ou onde eu guardava na época. Então, acho que esse espírito de colecionador ele já veio desde criança mesmo, né? Pelo fato de ter o cuidado, pelo fato de nunca perder ou ter muito cuidado para não perder os acessórios, as arminhas que vinham nos bonecos, né? Aquela época era clássico e era comum a gente ver esses acessórios vindo junto com os brinquedos, né? Muitas arminhas, mochilas, capacetes. Então eu tinha muito cuidado para não perder isso, né? Principalmente aquelas espadinhas do He-Man, quem nunca teve e quem nunca perdeu, né? Então, assim, a minha coleção hoje ela é repleta de itens vintage, muitos deles eu trago eles da infância e eu sempre tive muito cuidado para não perder isso. Era como se eu estivesse perdendo parte da minha coleção. E de fato era. Então, acho que o início parte disso, né? Do fato de sempre, obviamente, brincar quando criança, mas ter um cuidado muito especial, porque eu gostava muito de ver eles expostos. Então, resumidamente, me considero como colecionador desde quando eu nasci. Legal, Iagno. Muito bom. Gostei de saber. Agora, vamos dar sequência à nossa entrevista aqui no Wispcast, Iagno. Agora, conta pra gente, por favor. Sua coleção é muito grande e bem diversificada. O que levou você a se identificar tanto com essas séries a ponto de fazer coleção? Excelente pergunta. Quando a gente fala de identificação, quando a gente retrata algo que a gente viveu, que a gente presenciou, e isso de uma certa forma traz um impacto para a vida da gente, isso traz essa sensação de se identificar com algo. O fato de eu estar trazendo aí uma coleção diversificada, e não só de bonecos, né? Eu coleciono vários itens vintage, é por um único e exclusivo motivo. É o resgate da nostalgia. É a gente tentar reviver aquelas memórias que estão dentro do nosso coração e não só na nossa cabeça. E isso traz algo muito especial e muito pontual, né? Cada item desse daqui tem uma importância e um significado diferente.
obviamente que a gente faz os comparativos do boneco com a série que a gente assistiu. Acho que de uma forma direta ou até mesmo indireta, por muitas vezes indireta, a gente faz essa ligação não só brinquedo com série. A gente faz essa identificação com algum resgate da memória lá de trás, que isso se expande muito mais do que simplesmente uma lembrança. Um exemplo, tá vendo essa coleção dos Batmans aqui, Batman Animated? Então, boa parte desses bonecos aqui naquela época foram presenteados a mim por meus avós. Então, sempre quando eu os vejo, obviamente que a gente faz aquela lembrança da época quando a gente era criança, que a gente brincava, as sensações que aquilo ali trazia, cada um traz uma sensação diferente, mas esse resgate dessa memória aos meus avós que não estão mais aqui, isso é muito especial. Então, eu costumo dizer, inclusive no meu próprio perfil, que a gente materializa memórias. A gente faz aquele resgate da memória, traz o item que resgata essa lembrança e a gente coloca na coleção para que ela possa agregar ainda mais essa sensação de nostalgia. Então, o fato da gente ter uma coleção diversificada é justamente essa, porque cada item desse traz um resgate diferente, é uma nostalgia e uma memória diferente. E, obviamente, que isso já demonstra e fala muito do que nós somos, né? E eu sou esse cara que vive as minhas memórias, que tenta fazer esse resgate para que elas não se percam e que elas não morram. Memórias novas virão, mas aquelas que nos criou e que nos tornou a ser quem somos, elas jamais morrerão. Joia! Muito legal, Iagno. Agora, a pergunta que todos os colecionadores não gostaram, né? Eles tiveram muita dificuldade em responder essa pergunta. Iagno, em toda a sua coleção, qual que é o teu item preferido? Em primeiro lugar. Nossa, cara, que pergunta! Eu acho que essa é a pergunta mais polêmica entre todos os colecionadores. É você escolher um item, né, o mais desejado, o mais que a gente tem assim um amor, um carinho diferente, aquele que a gente mais gosta. E acredito eu que boa parte dos colecionadores não tem um item, apenas um, para poder falar assim, esse é o escolhido, esse é o que eu gosto mais. E eu me enquadro nessa situação. Mas eu posso trazer aqui alguns itens que inclusive eu separei e dentre deles eu vou tentar fazer um ranking, tá? Mas é aquela coisa, esse ranking ele se permanece hoje, amanhã ele pode mudar, é uma questão de sensações e de representatividade. Eu trouxe aqui alguns itens, como a gente está falando de um canal de Tokusatsu, obviamente que eu separei itens de Tokusatsu, tá? Então a gente vai tentar fazer esse ranking aqui rapidinho. A exemplo de essa Blade Line do Cybercops, né? Não só por ela ser uma peça muito difícil de se encontrar, mas principalmente porque essa motinha aqui, ela trazia uma memória e uma sensação muito especial na época que eu assistia a própria série. Eu achava ela extremamente moderna, uma moto muito bacana. Eu costumava entrar entre um sofá e outro naquela frestazinha e achar que eu estava dentro de uma Blade Line. Então isso eu trago esses resgates de memórias para vocês entenderem o que de fato cada item desse aí significa. A exemplo também desse Wing Squad maravilhoso aqui, que eu não tinha até pouco tempo na coleção, tá? E aí eu consegui comprá-lo. Ele inclusive está com a assinatura aqui dos atores da época, né? Que eu levei lá para o Anime Friends e consegui. E achando pouco, eu acabei conseguindo 2. E hoje na minha coleção tem cada um de uma forma transformada, né? Tá aqui bonitinho, todos completos, bem bonitos mesmo. E são itens também que eu tive na minha infância. O cartãozinho tá aqui também, né, para mostrar que ele tá completinho. E eu tive esses itens na infância, acabou se perdendo, como alguns, né, outros. E graças a Deus eu consegui adquirir eles aqui com a ajuda de alguns amigos. Tenho também um item muito especial que eu ganhei, que eu usei nessa época e, nossa, assim, eu me transformava de fato num herói japonês quando eu usava esse item aqui. Que é nada mais nada menos do que essa linda máscara aqui do Change Dragon, né? Que eu a tenho, o meu amigo André Albino também possui muitas, e eu me espelho muito na coleção dele para conseguir essas máscaras aqui. Mas ela veio acompanhada de um item muito especial que eu particularmente vi poucas pessoas ainda tendo na coleção, que é o uniforme de criança da época, que está aqui inteiraço, parece que nunca foi usado, né? E ele tá bem bonitinho aqui, a camisa, tem também o short, né? Tá aqui completo. Ele vem aqui também com o cinturão, que eu não vou abrir porque ele tá trincando, quase quebrando, mas o cinturão tá aqui. E vem também com a bainha, né? Da arma. Então é um item muito especial. E por fim, que eu acho que inclusive entre os itens de Tokusatsu
É um que tem uma representatividade muito especial para mim, não pela raridade, não só, obviamente, pela raridade, né, pela exclusividade, mas porque eu tive na infância e isso traz uma memória muito especial, que são os apontadores de lápis, né, dos Changeman. Então tá aqui todos eles bonitinho na caixinha. Obviamente que tem aqui alguns rasgões, né, por conta do tempo, acaba se tornando ainda mais frágeis, mas eu consegui aqui toda essa coleção completa, inclusive lá no meu perfil Bonection tem lá um review que a gente fez muito bacana dessas peças, e eu acho que entre os itens de Tokusatsu, tá, talvez hoje, nesse momento, seja o número 1 na minha coleção, beleza? Legal, Yagno. Gostei aí da tua resposta. Muito bacana. Gostei aí dos itens que você mostrou também. Ô Yagno, agora eu vou te pedir uma opinião. Na tua opinião, qual que é a maior dificuldade que os colecionadores enfrentam no colecionismo hoje no Brasil? Então, Fernando, quando a gente fala de dificuldade, né, principalmente entre os colecionadores e no colecionismo, a gente pode abranger aí vários tópicos, né, que trazem, principalmente nos dias de hoje, essa dificuldade mesmo que existe para que a gente possa ou permanecer com as nossas coleções e ampliá-las, e principalmente para aqueles que pretendem começar uma coleção ou se tornarem colecionadores. Antigamente a gente tinha aí uma facilidade, né, de poder conseguir itens de uma forma mais fácil, com preços acessíveis, porque o colecionismo ele não estava num hype tão grande quanto está hoje, tá? Então a gente conseguia ir na casa de um amigo ou de um outro colecionador, principalmente nos grupos de Facebook da época, que tinha muitos itens sendo divulgados, né? Como não havia ainda esse hype, como eu disse, a gente conseguia ter um acesso mais fácil, mais barato e mais tranquilo para poder adquirir essas peças, que foi o que aconteceu comigo, já que eu sou colecionador há tanto tempo, e outros amigos também colecionadores que conseguiram e adquiriram tantas peças hoje raras, né, por preços acessíveis e de uma certa forma até fácil, entre aspas, vamos dizer assim. Hoje em dia a gente tem alguns itens, alguns tópicos, algumas ferramentas que dificultam muito isso. A exemplo das importações, que hoje está praticamente inviável, né, com as taxas de impostos altíssimas. Você até encontra itens fora do Brasil principalmente, mas acaba se tornando inviável você trazer porque monetariamente, financeiramente, está muito caro, né? A questão do fato de colecionar hoje está muito delicado porque tudo, absolutamente tudo, virou item colecionável. Então, seja de uma tampinha de garrafa a um boneco extremamente exclusivo, os preços hoje estão lá em cima, porque as pessoas sabem que existe valor agregado, principalmente em itens nostálgicos. Então, talvez esse seja um dos pontos, tá? Encontrar itens também tem se tornado mais difíceis, tá? Justamente porque aquela peça que estava ali guardadinha na casa de uma pessoa, vamos falar que um boneco do Jaspion, seja ele qual for, estava lá guardado dentro da caixa de uma pessoa que era um brinquedo antigo que está lá hoje guardado e que ele não tinha nenhum apreço emocional, mas ele descobre que é um item raro. E o que acontece? Ele desiste de vender. Ou, se ele for vender, ele vai vender com um preço muito alto. E por muitas vezes fica encalhado aí nas plataformas de vendas, porque não é todo mundo que tem condição de pagar valores excessivos e abusivos, né, por uma peça. Então, essas dificuldades que existem hoje para se tornar colecionador, elas são totalmente evidentes. E, obviamente, que a gente ainda tem alguns canais, seja por amizade, seja por conhecimento de experiências de tanto tempo comprando, que a gente ainda encontra alguma coisa ou outra, né? Mas precisamos ter persistência, precisamos ter principalmente paciência, precisamos saber o direcionamento correto para que a gente possa encontrar aquela peça que a gente tanto deseja com preços acessíveis e justos, mas para que tudo isso aconteça, precisamos estar mesmo em grupos de pessoas que pensam como nós, né? Que itens colecionáveis e que tem uma representatividade importante para cada pessoa deve estar na coleção de quem realmente gosta. E para isso, aquelas pessoas que os têm e que pretendem vender também precisa ter essa sensibilidade de entender e, de uma certa forma, fazer um negócio que seja bom para ambos, tá? Então, acho que é basicamente isso. A gente ter paciência, porque de fato está muito difícil mesmo. Mas persistam, garimpem bastante, tenham paciência que as coisas aparecem.
Boa, Yagno, gostei. Muito boa a sua resposta. Yagno, agora conta pra nós, por favor, qual a característica que uma série deve ter para te chamar a atenção, para te cativar, né? A ponto de criar em você a necessidade de fazer a coleção daquela série? Boa pergunta, vamos lá. Quando a gente fala de séries, eu que sou um colecionador extremamente nostálgico, eu confesso para vocês que eu tenho uma certa dificuldade de poder dar uma oportunidade a novas séries, né? Infelizmente, e aí eu não tenho nenhum tipo de problema de falar isso, eu venho de uma criação muito conservadora, de uma geração onde a gente assistia séries e desenhos animados, e principalmente filmes, que haviam violência, e essa violência ela nunca formou o meu caráter, né? Não é porque eu assistia Jaspion ou até mesmo assistia um filme do Rambo que matava centenas de pessoas, nunca passou pela minha cabeça fazer mal a alguém. Então, acho que, infelizmente, hoje a gente não encontra mais esse tipo de conteúdo, vamos dizer assim, né? Eu aprendi e cresci assistindo essas coisas, e a dificuldade de ver e de ter essa sensação que eu tive lá atrás, ela está um pouco mais difícil. Então, talvez por esse motivo eu não tenha dado tantas oportunidades às séries atuais. Então, o fato de assistir, obviamente, algum filme recente, seja ele da Marvel, que está aí em ascensão, mostrando seus filmes de super-heróis ou outras parecidas, o que eu procuro naquela série é nostalgia, é sentimento de resgate do que eu sempre assisti e aprendi, passei a gostar. Então, talvez conteúdos mais abrangentes, conteúdos onde haja um roteiro muito bem elaborado, de qualidade, né? Que não fique focado basicamente em ensinamentos de uma geração atual, tá? Acho que eu fui claro com relação a isso. Então, é complicado, é difícil a gente perceber e tentar encontrar isso, principalmente em tokusatsu atuais, que inclusive tem muitos que são excelentes, mas eu já percebi em alguns episódios tentar incluir alguma coisa que não era do meu perfil e também não faz parte do meu gosto pessoal, tá? Obviamente que eu não tenho nenhum tipo de preconceito, mas eu prefiro não assistir e assim também eu prefiro não opinar. Então acho que basicamente é isso. Todas as vezes que a gente assiste alguma coisa que a gente pretende buscar algo nessas séries, é o resgate dessa nostalgia de coisas que a gente viveu e que a gente passou a gostar, tá? E aí, é claro, se isso nos agradar, a gente tenta ir atrás de um colecionável para poder fazer uma representatividade daquela série. Tá bom? Então, acho que é basicamente isso daí. Ô, Yagno, essa entrevista tá muito legal hoje no Speakcast, mas eu já tô caminhando para a última pergunta, final da nossa entrevista aqui no Speakcast de hoje. Então, conta para nós, né? Enumere, por favor, dentre as séries que você mais gosta, 5 personagens que são os seus preferidos. Conta pra gente quais são. Vamos lá, outra pergunta difícil, né? A gente escolher 5 dentre tantas séries que a gente assistiu. Volto a dizer, como a gente está falando de Tokusatsu, eu acho que eu vou permanecer nesse tema, tá? Sou de uma geração que assistiu ali a Rede Manchete, né? Desde de quando ela trouxe aí séries clássicas e séries muito conhecidas. E não seria diferente escolher aquilo que a gente presenciou e vivenciou, principalmente nessa emissora, tá? Obviamente que depois vieram as mesmas séries em outras emissoras, mas aquilo que a gente viu primeiro nos marcou e fica na nossa memória com um carinho diferente. Eu vou escolher as 5, como você sugeriu, mas eu não consigo, de fato, fazer um ranking em dizer qual é a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, tá? Eu vou simplesmente dizer as 5 que particularmente me vem de uma forma mais fresca na memória e que traz uma sensação diferente no meu coração. Ó, vamos lá. Jaspion é inevitável, né? Eu acho que isso daí essa série ela é exclusiva aí na mente de uma boa parte aí dos colecionadores de Tokusatsu, das pessoas que assistem. Gosto muito também dos Changeman, acho que tá aí pau a pau com o Jaspion, tá? O Super Sentai também tem uma representatividade muito grande para mim. Eu gosto muito, né, de saber que tem um grupo de heróis ali unidos para poder fazer as suas batalhas. Gosto muito dos Flashman, tá? Junto com eles, não posso deixar de fora de forma alguma o Jiraiya, que ao meu ver trouxe um contexto totalmente diferente, né, com menos efeitos especiais, mostrando ali uma característica de ninjas com as suas artes marciais, né?
E por fim, uma série que eu gosto bastante, ela talvez seja um pouco criticada por conta da sua falha, né, nesses efeitos especiais, que é o Cybercops. Eu sempre gostei muito da temática, né, de serem policiais, da transformação das suas armaduras, da forma como eles agiam, as armas que eram ali expostas. Então, talvez sejam essas 5 séries que mais me traz esse sentimento de nostalgia e que eu tenho uma lembrança um pouco mais carinhosa com relação às outras. É até um pecado deixar Kamen Rider de fora, principalmente o Black. É um pecado a gente deixar outras séries, principalmente as séries de Ultraman de fora, mas essas 5 que eu trouxe foram o meu primeiro contato com o Tokusatsu. Então, inevitavelmente, é um carinho especial que eu tenho por elas, porque foram elas que me trouxeram essa essência de poder gostar e admirar tanto esses heróis japoneses. Beleza? Oi, Agno, muito legal a sua entrevista, gostei bastante da sua participação e com certeza tá de portas abertas aí para voltar em breve aqui para o Inspicast. Quero aproveitar também, vocês que têm acompanhado o Inspicast no Arena Tokusatsu, para se inscrever no canal, curtir os nossos conteúdos e compartilhar os nossos vídeos para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante para vocês que têm acompanhado o nosso canal aqui no Arena Tokusatsu. Um forte abraço a todos vocês e até mais!